sejam bem-vindos. Eu sou Amanda Lopes e eu estou muito feliz hoje porque o nosso canal está com uma estreia pra lá de especial, que é o Farol das Palavras Entrevista. E eu não poderia deixar de convidar ninguém mais, ninguém menos do que esse artista que é conhecido como o rei das noivas. E mais, ele é responsável com seu senso crítico, digamos, afiadíssimo, principalmente no que se diz respeito à moda, por um quadro que eu particularmente tenho observado que desde sempre e a cada dia mais tem sido mais e mais reproduzido, que são suas famosas agulhadas. Estamos aqui com Ronaldo Esper. Muito obrigado, Amanda. Um prazer enorme receber você aqui. Muito e obrigada. Hoje é aquela história, né? Um dia da caça, outro dia do caçador. Então eu que entrevisto sempre, hoje eu sou a caça, né? Olha, eu estou muito feliz, agradecida mesmo, Imagina, tá? Pela que isso. disponibilidade. Estamos aqui para isso, para promover os artistas e tudo mais. Maravilha! E hoje vamos falar então um pouquinho sobre literatura, Vamos lá. a relação da literatura e a moda, e ao final um bate-papo rapidamente, assim, um ping-pong, para você falar algumas curiosidades, talvez algumas coisas que sejam desconhecidas do público. Vamos lá. Sabemos que a literatura é a expressão da sociedade, como a palavra é a expressão do homem. Manifestação artística indispensável para a formação e difusão cultural e social de um povo. Democratização do conhecimento. A literatura veio caminhando entre dois polos, que são a elitizada, livros caros, boa escrita relacionada apenas aos grandes nomes, que por sua vez são donos de cadeiras e tornam-se inatingíveis. Eles lá, com seus cafés, cabeleireiros exclusivos e todos os réis mortais bem distantes dos apenas espectadores. E por outro lado, qualquer pessoa pode ler um clássico que agora são relançados a preços super acessíveis e estão expostos em qualquer lugar que se queira emprestar ou vendê-los. Ou seja, não estão restritos a apenas as grandes livrarias e bibliotecas. Com a expansão da internet, Ronaldo, surgiu com força os livros virtuais, que estão a um clique. Você acredita que os livros físicos podem com o tempo desaparecer de vez das mãos do grande público ou não? Ter os livros em mãos ainda tem sua magia, seu encantamento. Bom, vamos por parte, né? Você falou que a literatura é um retrato da sociedade. Sim. Eu acho que às vezes a literatura é a própria sociedade. Talvez a sociedade seja uma falsificação da realidade. E a literatura é mais verdadeira, apesar de ser ficção. Mas eu acho muito mais interessante, talvez, às vezes, a literatura do que a realidade. É, por exemplo, a mesma história quando você vê uma novela da televisão, que é mais ou menos isso, mas em termos bastante populares, né? Eu não gosto de novela e não assisto. Essa coisa que você falou também do relançamento dos clássicos e tudo, é muito bom, porque eu morei na Europa na década de 70, 80, e livro lá você encontrava em todo lugar e por preços assim baratíssimos, em bancas de jornal e tudo. Aqui agora está acontecendo isso, mas os preços não são tão baixos como eu via lá na Europa. É claro que era um papel mais inferior e tudo mais, mas enfim, era coisa que dava para ler. De qualquer forma, eu acho que o que acontece aí nas bancas de jornais, nas livrarias e tudo mais, é muito bom, porque desperta esse gosto pela literatura, né? E é assim, eu acho que falam tanto que o brasileiro não lê, será que não? Eu vejo que cada dia as livrarias crescem mais, aumentam mais, então quem lê, quem consome isso, né? Sim, exatamente. Com o avanço da internet, isso fica muito mais visível. Os jovens a cada dia mais estão lendo, e isso é muito legal. O interesse por ficção e por romances também está abrindo bastante esse leque. Você falou do negócio da internet e quanto ao livro. Eu acho que não. É a mesma coisa que aconteceu quando apareceu a televisão. Que todo mundo disse que o cinema ia desaparecer. Exato. Não, cada coisa é uma coisa. Eu acho que ler um livro com ele na mão é muito mais intenso do que você lê-lo na internet. Eu não consigo.
Então, porque o livro você quer arriscar uma frase, você quer voltar. Quer dizer, a internet faz tudo isso, mas o livro fica com você. Não é, você não vai ficar andando com tanta coisa na mão, aparelhagem e tudo mais. Então o livro acho que nunca vai desaparecer. É como a história da televisão e do cinema que eu disse para você. Com certeza. Ah, sim, eu espero. E também discos, né, que todo mundo fala, agora baixa tudo na internet. Não é bem assim. Exato. Sempre tem um público para isso, Com né? certeza. Bom, as pessoas que estiverem assistindo podem estar se perguntando o que a literatura e a moda possuem em comum. Moda e literatura ambas trabalham com técnicas narrativas, estilos, representação de realidade e também no universo imaginário. Ambas possuem uma inquietação na arte de comunicar. Os estilistas, por exemplo, se inspiram nos estímulos, nas vivências e em seus mundos externos e externos, ou seja, contam histórias. Quais são as suas referências de estilos nas histórias que você conta? Não, na verdade, há uma ligação muito grande entre a literatura e a moda. A moda, o que acontece na moda é uma história, né? É como se fosse um conto, um romance, e retrata muito, é mais chegada à história, né? Aos livros de história, vamos dizer, porque retrata uma época, retrata tudo. Quando você fala 1920, você lembra do quê? De uma melindrosa. Sim. Você fala 1950, você lembra de uma saia godê, do Dior, e tudo isso para quem tem a conexão com a moda. E fora isso, há uma literatura enorme sobre moda, e agora também um interesse, porque a moda é estudada pela sociologia. Então é uma coisa muito séria, porque antigamente as pessoas falavam, moda é frescura. Agora é tema universitário, pesquisa e tudo mais. Eu acho que as grandes expressões de um povo, você vai estranhar, eu acho que são, em primeiro lugar, a culinária do povo e depois a moda. Daí depois eu colocaria as outras artes, porque a culinária é uma coisa muito interessante também, que as pessoas não ligam muito, os intelectuais só gostam de comer, né? Agora, estudar mesmo, não, mas também a culinária também conta a história de um povo e conta o gosto desse povo, né? Então quando a gente fala, o francês é o mais requintado, mais raffiné, pode até ser. E acontece a mesma coisa com a literatura, que vem seguindo esse caminho que eu disse, né, da moda e também da culinária. Bom, depois eu colocaria a música, aí depois literatura, pintura, escultura, também, né? E o que o Ronaldo gosta de ler? Suas preferêncies literárias? Tudo que cai na mão. Agora mesmo eu estou lendo, deixa eu me lembrar o que eu estou lendo, aqui tem um monte de coisa. Acabei de ler um negócio que chama Royal Style, sim, que isso é uma bobagem, mas ao mesmo tempo as bobagens também são boas, que conta a história de algumas casas reais, mas ligada ao luxo. O luxo é outro problema também, que precisa ser muito estudado, né? Estou lendo também um livro que se chama Mirror, Mirror, que é a história do espelho. Eu gosto muito de coisa ligada à moda, né? A história do espelho. Estou lendo um livro muito interessante que chama O Cartaginês. Você fala, nossa, o que é isso? Não. Acontece que eu sou de família libanesa, Ésper é libanês. E Cartago era uma colônia fenícia, não é? Era uma colônia fenícia e, na verdade, eu nunca tinha lido uma história. Eu li coisas assim sobre Cartago, a briga deles com Roma, as guerras púnicas e tudo mais. Mas esse é um romance dessa grossura, escrito por um professor árabe. Não estou lendo em árabe, não. Gostaria. E é muito interessante. Você vê uma mistura de muita coisa, né? E é isso, tudo que me cai na mão eu leio. E também é muito difícil, é quase raro eu pegar um livro e largar no meio. Se acontecer isso é porque realmente se tornou insuportável, né? Poxa. Mas... E entre os nacionais?
Você tem alguma preferência? Nacionais, olha, nacionais eu sou meio radical, assim, nacional. Eu gosto do Lavoura Arcaica, do Raduan Nassar. Sim. Eu gosto da Crônica da Casa Assassinada, do Lúcio Cardoso. Eu gosto dessas coisas assim. Já gostei mais da Clarice Lispector. Eu acho que ficou uma coisa tão de consumo, né? Todo Sim. mundo lê aquilo. Não sei se todo mundo entende, e também nem é para entender. E aí é que está a grande coisa, né? E as mulheres são muito interessantes. Tem aquela, a Miranda, como é o nome? Que escreveu A Boca do Inferno. A Lia Luft tem umas coisas interessantes. Agora, dos nossos clássicos, eu gosto muito em vez de Machado de Assis, eu gosto de Reza de Queiroz. Eu acho Machado de Assis um chato, e tem uma pena dos estudantes que são obrigados a ler aquilo. Exato. Ele é muito chato. Eu vi uma entrevista recentemente falando exatamente a respeito disso, que muitos alunos pegaram meio que um certo, digamos, asco. Mas lógico que eles são forçados a ler uma coisa que não. Eu acho que o Essa de Queiroz é aliás, o Machado copiava muito, né? O Essa de Queiroz. Então, entre os portugueses, mais portugueses mesmo, depois poesia, muita coisa. Eu adoro poesia feminina. Cecília Meirelles. Quem mais tem? Bom, vou falar alguns nomes. Gosto do Fernando Pessoa muito. Tem de mulheres eu queria falar, que eu gosto muito. Eu já vou me lembrar. Bom, são tantos livros, você tem um vasto acervo aqui na sua casa. Olha aqui, nossa, uma coisa. Você não sabe, eu descobri um poeta português que eu nunca tinha ouvido falar. Tá aqui, depois eu vou pegar para te mostrar. Deixa eu pegar já um minutinho. Vou pegar aqui para te mostrar. Alguém ajuda aqui. Olha só, que coisa mais maluca. Olha o tamanho do livro. Meu Deus. Você já ouviu falar desse homem? Olha, Poesia de Pero de Andrade Caminha, não é Pero Vaz de Caminha. Nunca ouvi. Isso é 1500, olha. Uau. Olha, ele tem sonetos aqui. Aqui eles falam tudo. Esse livro foi publicado em Portugal. Fantástico. E tem uma briga aqui entre os partidários desse Pero de Andrade Caminha e o Camões. Uau. Entende? Tem sonetos belíssimos que poderiam ser de Camões. E tem mais uma coisa. Você lendo esse cara aqui, o que acontece também um pouco em Camões, mas menos. Aqui é mais. Aí você fala, eu sei quem Fernando Pessoa leu. Uau! É isso aí. Fantástico. Vamos para a próxima. E na sua infância, você lia quando criança? Nossa, eu li muito. Eu sou de uma família que as mulheres todas eram professoras. Todas professoras, e tinha uma biblioteca na casa do meu avô. E eu sempre me interessei, desde pequeno, com os livros, e as minhas tias deixavam eu levar, emprestavam. Engraçado, eu já gostava naquela época de ler livros de história. Sim, sim. E, quer dizer, eu pegava aqueles livros didáticos que eram do ginásio, como a gente dizia. Eu estava ainda no curso primário. Eu adorava ler tudo aquilo. E eu tinha várias tias, depois tinha umas primas também que tinham livro. Eu sempre tive livro também desde criança, porque quando me falavam o que você quer, eu quero o livro. E é engraçado que todo mundo, às vezes tem gente que fala, nossa, como é difícil de presentear. Não, é um livro, ou então um bom CD. Olha, muito legal. Não tem erro, né? Não, eu acho que aí é que tá. Você tende a habituar as crianças desde cedo a ler alguma coisa. E também ouvir, né? Ouvir música e tudo mais, porque senão o gosto não forma. Eu me preocupo muito com essa coisa hoje em dia da internet, desses meios, porque é uma coisa engraçada, Amanda. Antigamente ninguém escrevia carta, ninguém fazia nada, uns 20 anos atrás. Agora, na verdade, quando você passa um e-mail, você está escrevendo uma carta. Sim, exatamente. Eu falo, nossa, mas ninguém gostava disso. É verdade. Agora todo mundo escreve e não querem mais falar. É verdade. Então é engraçado. Então não é que eu esteja achando que talvez todo mundo deva escrever carta, mas não havia esse hábito. E agora há esse hábito de escrever
cartas. Né? Ainda que a escrita, né, a digitação na internet faz com que o vocabulário, a escrita se perca um pouco, né? Bom, é claro, eles fazem uma simplificação, Exato. uma gíria que entra ali e tudo mais, que muitas vezes quando eu pego algum texto eu não consigo entender o que é que eles estão falando, mas tudo bem, mas quem mexe sabe, né? Perfeito. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre isso. Pessoas querem vender livros, não necessariamente escrever bons livros, questão do comércio. Muitas pessoas lançam livros atualmente, mas poucos são considerados escritores. Você acredita que isso acontece por quê? Bom, é isso que eu estava te dizendo. Eu vejo que abre cada vez mais livrarias, são livrarias imensas, e é lógico que parece que o que vende são esses livros de autoajuda, esses best-sellers meio duvidosos e tudo mais. É claro, é o comércio, né? Se ficasse vendendo só livro clássico, não haveria essa expansão. Mas eu acho sadio a pessoa começar até por uma bobagem qualquer. Sim. E de repente ela vai, sabe, acabando sendo empurrada. Né? Daí ela fala, bom, eu li isso aqui, de repente no meio daquela bobagem tudo, alguém falou de Proust, de Dostoiévski, ela fala, eu vou pegar uma coisa de Dostoiévski, de Proust e vou ler. Pelo menos eu acho que comigo aconteceu muito isso. E às vezes você pega eu li outro dia uma coisa que era uma bobagem, menina, mas era tão interessante. Eu falei, olha aí. E eu nunca teria, eu não sei como é que o livro ia parar aqui na minha mão. E tinha coisas muito interessantes. E era uma bobagem dessas coisas da vida, esses best-sellers principalmente americano, né? Americano é problema. Apesar de eu achar que eles têm uma literatura muito boa, Faulkner, aquela coisa toda, mais os ingleses, Virginia Woolf, tanta gente, não é? Mas tem muita bobagem que é traduzida principalmente para vender. Então, eu não tenho medo disso. Eu acho que se a pessoa está lendo uma coisa da Judith Krantz, que agora eu já vi quais são essas bobagens, né? Depois ela pode se interessar por alguma outra coisa. A vida é um eterno encontro de si mesmo. Claro. Né? Com certeza. Bom, agora eu acho que a gente já vai partir para o nosso ping-pong. Que a ideia é o seguinte, você responder o que vier à sua mente, sem maiores reflexões. Vamos lá. A moda virou comércio? Olha, eu acho que a moda virou do avesso e não existe mais. Daqui para frente, claro que é um comércio enorme, né? Tudo na moda virou um comércio muito grande porque grandes corporações internacionais descobriram esse filão. É igual encontrar a Coca-Cola. Então, hoje em dia, todas as grandes marcas praticamente viraram isso. Mas tem uma coisa interessante, Amanda. Eu acho que nós vamos acabar caminhando, porque agora então tem até o tal de fast fashion, né? Que eles não estão lançando mais coleção de 6 em 6 meses. Eles estão de 2 em 2 semanas, muda. Tem alguma vantagem nisso, porque primeiro que eles tiveram de baixar o preço. Então você pode variar à vontade. Você compra uma camiseta, uma saia, papapá, você já sabe que não vai durar muito, mas também você não pagou nada por aquilo. E ficou na moda, dali 2, 3 semanas tem outra coisa. Mas eu acho que a grande moda, ela não vai desaparecer. É igual a televisão e o livro que você falou. Eu vejo, eu sempre vi a moda como arte. Eu vejo que talvez, será que a moda não vai acabar? Sim, sendo apresentada sempre, porque tem de vender em tudo quanto é lugar, porque a Chanel mostra lá um vestido de $30 mil, mas o que ela quer vender é o perfume, não é? Então eu acho que essas coleções daqui a alguns anos, mesmo porque vai ser impossível você usar coisas no mundo moderno, né? Coisas complicadas. Eu acho que a roupa vai virar uma obra de arte. Você vai comprar do costureiro o vestido para colocar assim numa boneca na sala e ter aquilo, ou então até enquadrá-lo mesmo, como fazem com os kimonos japoneses, chineses, com as roupas indianas que eles enquadram. Eu acho que aí talvez
A mulher compra um vestido caro, use 2, 3 vezes, depois manda enquadrar e põe. E aí eu acho que a moda fica mais respeitada, né? E na verdade é isso mesmo, quer dizer, é uma criação artística. É uma criação artística, envolve o trabalho artístico da mão humana, né? E tudo. Com certeza, perfeito. Bom, aqui você já citou livro nacional, livro internacional. Um momento. Um momento? É um momento que não me sai da cabeça todo santo dia. A Itália. A Itália. Morei na Itália e, nossa, é uma coisa. Assisti um filme aí ontem, sei lá, ontem, e, nossa, me deu tanta saudade. É um filme novo. Era A Vida do Andrea Bocelli. E que eu não gosto muito dele, não. Mas assisti, o filme é muito interessante, muito bem feito. E fica a dica, então. E então, você falou um momento, né? Como muita coisa se passava em Roma, onde eu morei, eu via aquelas ruas e tudo, e falei, nossa, como tá, além da saudade, faz algum tempo que eu não vou para lá. Mas eu já tinha sentido isso. A moda lá, a moda de rua, é igual em todo lugar. Toda essa gente de blusãozinha, as mulheres tudo de cabelo comprido, igualzinho aqui, claro que com mais qualidade e tudo. Não é mais aquela... claro, há exceções, você vê as pessoas mais velhas, eles estão sempre de paletó, chiquérrimo, aquelas mulheres chiquérrimas, mas sempre mais madura. Agora a juventude está aquele moedor de carne. Um prato predileto? Um prato predileto? Macarrão, não é? Pasta, sim, pasta, muita Eu pasta. Também. Então, Amanda, eu não sei, você é de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. Sim. O cuscuz paulista, que eu adoro, é aquele cuscuz feito no bafo, né? No cuscuzeiro. É diferente do cuscuz do norte. Não estou fazendo uma comparação uma coisa com outra, mas eu acho que o nosso paulista, me parece que é um dos únicos pratos realmente genuinamente paulista, né? É o cuscuz paulista, adoro, gosto muito. Que bom. Um filme. Um filme, nossa, filme um monte, né? Filme um monte. Olha, eu vou falar de um filme, só que eu não me lembro quem é o diretor, mas é um filme muito interessante, que não é muito divulgado. Eu gostava muito da Jeanne Moreau, que fez muita coisa, fez, né, Nouvelle Vague, fez toda aquela coisa francesa e também os italianos, mas ela tem um filme que chama Eva, que você precisa assistir. Uau, é maravilhoso esse filme. Agora deixa eu ver mais alguma coisa. Eu assisto tudo também, viu? Eu saio na rua, eu compro um monte, você tá vendo, né? E esse Bocelli eu comprei esses dias um pouco assim, porque eu não sou muito fã dele. Mas eu diria que esse filme Eva é uma coisa que me marcou muito. E é com a Jeanne Moreau. Não me lembro quem é o diretor, é um francês, todo filmado em Veneza, uma coisa doida. Roma e Veneza. Fotografia deve ser branco e preto, maravilhoso, maravilhoso. O que você não faria nunca? Que eu não faria nunca? Não, eu nunca diria para você que eu não faria nunca nada, eu faria tudo. Boa, ainda tem muita coisa que eu quero fazer. Nunca diga nunca. Pois é, porque depois você, quando você amadurece, você acaba se arrependendo de muita coisa que você não fez e que devia fazer. Essa então agora é uma questão. Agora eu tô mais assim fazendo tudo. Então um arrependimento? Não, eu não quero ter mais arrependimento, eu faço. Isso aí. O que o Ronaldo Esper gosta de fazer que ninguém sabe? O que eu gosto de fazer que ninguém sabe? Bom. Aí é uma coisa que você sabe. Poesia. Eu escrevo poesia, você já leu alguma coisa, né? Sim. E eu escrevo há muito tempo. Eu tenho um livro de poesia publicado, que chama Monumento Morto. Esse livro é dos anos 60, foi pela Massal Ono. Você lembra dessa editora? É uma editora que só lançou o Lindolf Bell, a Hilda Hilst, isso em Priscas Eras, né?
E nessa época eles lançaram esse livro meu. Perfeito. E eu me lembro até de um poeta que fez uma crítica muito boa sobre o meu livro e que eu gostaria muito de ter. De repente, se alguém tiver, entre em contato aqui com a Amanda. Ótimo, isso. Ele escrevia, era o Paulo Bonfim. E que, aliás, eu acho que é um poeta injustiçado, porque ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso, está com 90 anos, até estou querendo fazer uma visita para ele. Mas ele é um poeta, assim, vamos dizer, meio esnobado pela intelectualidade, porque ele substituiu o Guilherme de Almeida. O Guilherme de Almeida realmente, né, não dá, mas o Paulo Bonfim é maravilhoso. Perfeito. E quando você pensa na infância, qual é a coisa de que você mais sente saudade? Olha, eu tive uma infância maravilhosa, mas eu não tenho saudade nenhuma da minha infância. Não tenho saudade nenhuma da minha infância. Quando era pequeno, eu sempre queria crescer, isso é normal também, né? Eu acho que toda criança é assim. O que poderia te falar da minha infância? Que você é do interior. Eu sou de Jacareí. Sua experiência no depois interior. tem uma coisa maravilhosa, Amanda. Eu acho que eu tive sorte de ter nascido no Vale do Paraíba, que são essas cidades aqui em São Paulo, que era o antigo caminho da estrada que vinha da corte para São Paulo. São Paulo era uma aldeia. Sim. E o Rio era a corte. Então, ao longo dessa estrada toda, teve Jacareí, Caçapava, São José não é uma cidade antiga, Caçapava Velha, Taubaté, Tremembé, Lorena, enfim, até chegar na Aparecida do Norte. Daí você fala, mas o que tem de ver isso? Tem que eu nascido em Jacareí, morando depois em Taubaté, e estando ali, eu tomei muito gosto pelo barroco dessa época, que é um barroco completamente desconhecido. Está aqui, gente, está a 70 quilômetros da gente, e ninguém fala do barroco do Vale do Paraíba. É uma coisa que até eu tinha até vontade de fazer isso, fazer um livro pegando todas essas cidades que são históricas, né? Areias, Cunha, tem um monte, até o Rio de Janeiro. E tem igrejas maravilhosas que ninguém sabe e ninguém viu, só se fala da Bahia e de Minas. E esse Vale do Paraíba era muito perto de Minas, né? Então, eu me lembro então, de criança, que eu gostava muito daquelas igrejas antigas, e eu não ligo, por exemplo, a imaginária sacra. Para mim é arte, não tem nada a ver com idolatria. Eu jamais ficaria na frente de um santo rezando. Mas é uma arte maravilhosa. E esse barroco meio caipira do Vale do Paraíba é a ser descoberto. E eu me lembro da infância que quando eu vejo as coisas e tudo, eu falo que sorte que eu tive, que eu vi tanta coisa que talvez nem exista mais, porque alguns eram casarões de barões, os barões de Café, Barão de Jacareí, Barão de Santa Branca, Visconde de Tremembé, que era o avô do Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, que também é outro escritor mal compreendido, porque todo mundo exalta muito o Monteiro Lobato, e tem de exaltar mesmo, né? O Monteiro Lobato infantil, que é maravilhoso, né? Mas a obra dele, o resto, Urupê, Cidades Mortas e papá, é muito interessante. E ele é do Vale do Paraíba. Uau. E esse é um ponto muito importante, né? Que eu acho quando eu criança eu tinha muito contato. Agora estou me lembrando com esse negócio dos livros infantis do Monteiro Lobato. Eles batiam muito, principalmente em Taubaté. Uau. E eu acho assim que é muito importante, né? O brasileiro, é muito legal você sair para fora, você conhecer outras culturas, outros países, mas fundamentalmente conhecer a tua nação. Certo. O Brasil tem muito lugar para ser descoberto. Agora é assim, claro, é um país muito grande, né? Então você fala, estou falando do Vale do Paraíba, que é perto, mas se você tiver ir para a Bahia, para o norte, é quase que ir para Paris, né? Sim. De tão longe. É um país muito grande e, claro, é um caldeirão de culturas.
E graças a Deus que a coisa está se misturando cada vez mais, porque agora eu vou falar do ponto de vista mais do costureiro da moda, né? Que gente bonita que está aparecendo, menina, essa mistura de negro com nordestino, com paulista, não sei, de repente dá umas coisas tão bonitas que, olha, eu vou te contar. Maravilhoso. E Ronaldo por Ronaldo Esper. Aqui é para você traçar um paralelo entre o Ronaldo da infância, aquele menino que talvez nem pudesse imaginar os caminhos que ele iria trilhar, até quando ele começou a despontar, dar os seus primeiros passos, viajar o mundo, conhecer a Europa de ponta a ponta até se tornar esse grande estilista. Olha, Amanda, o Ronaldo de hoje, se pudesse entrar em contato com o Ronaldo daquele... O que ele diria? Talvez, é isso que eu estou te dizendo, que eu não tenha muita coisa de lembrança, de assim, tipo juventude e infância, porque eu já sabia que eu queria e que ia acontecer tudo isso. E ainda vai acontecer muita coisa, com hein? certeza. Vai acontecer muita coisa. E eu soube, eu mudei para São Paulo com 14 anos. Sim. Eu soube esperar, como eu estou esperando até agora, a ter uma posição, porque eu tive de esperar, desculpe a morbidez, eu tive de esperar muita gente morrer, porque enquanto essa gente não morresse, eu não ia ter espaço. Entendi. Isso entre costureiros e televisão e tudo mais. Então hoje que eu estou com 74 anos, eu ainda sei que eu tenho de esperar um pouco, mas vocês ainda vão ver coisas... Uau, olha lá, Ronaldo Esper promete, com certeza. Ronaldo, aqui encerra essa nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer mais uma vez de todo o coração pela disponibilidade e eu gostaria que você deixasse uma mensagem positiva para todo mundo que estiver assistindo com relação a isso mesmo, a essa espera dos seus sonhos, dos seus ideais. Nós temos de ter uma grande consciência que este país é um grande país e nós somos um povo muito trabalhador, porque eu morei nos Estados Unidos, um pouco em Nova York. Eles trabalham, mas não trabalham como a gente. Aqui a pessoa acorda às 3 horas da manhã para fazer 3 horas de viagem, para trabalhar o dia inteiro, feito um escravo mesmo, desculpe, e depois voltar 6 horas mais, e ganha uma merreca. Eu acho que nós estamos num país, claro, né, é tão difícil falar desse negócio político, porque a gente sabe de tudo isso, está aí, tudo aí. Isso precisa ser mudado. O brasileiro precisa ter mais condições, porque ele é um povo muito trabalhador, muito assim versátil, porque na Europa é assim, se o cara é pago para servir um copo aliás, bonita a sua caneca, ele só faz isso. Se você estiver num lugar e ele só fizer isso, você fala, dá para você pegar aquele livro e falar, isso não é da minha conta, e não faz. Então, e também essa coisa que de repente tomou conta da gente, né? Hoje mesmo eu comprei um negócio, quando fui ver era chinês, uma porcaria, um negócio de coador de café. Gente, o que é isso? Né? Esse monte de tralha que vem da China e nós mandamos para eles arenito, aço, diabo 4. Não, eu acho que tem de ter uma reserva de mercado, nisso eu sou meio radical. O que se faz aqui não devia importar de jeito nenhum. Só o que é aquilo que realmente não fosse. Eu sei que isso é complexo, porque na economia isso não é uma coisa sadia, porque vem retaliações, vem um monte de coisa, mas não sei. Eu estou achando que a política do arroz com feijão e a da dona de casa é a melhor política que existe, então eu deixo essa coisa na cabeça de vocês. Porque talvez em 20 eu me candidate a vereador. Então, vamos deixar aqui um convite para quem quiser acompanhar mais do Ronaldo Esper, das suas agulhadas. Você está todas as quintas-feiras? Então, eu faço toda quinta-feira o Hoje em Dia, que é apresentado pelo César Filho, a Ana Hickman, a Renata Alves e a Ticiane Pinheiro. É muito legal, faço as agulhadas. E eu acho que está sendo interessante hoje a sua presença aqui, Amanda, porque você não é uma intelectual chata. E os intelectuais não são chatos como as pessoas pensam. Vocês estão vendo aqui, né? Olá. E é assim, eu sou muito multifacetado, entende? Então, teve uma hora aí que você perguntou uma coisa
que eu fiquei com... Depois você falou, não, do negócio da minha infância, né? Eu acabei indo pro negócio do Vale do Paraíba, do Barroco de lá. Mas se você me perguntasse... não foi isso que você perguntou. Se você me perguntasse hoje, você é uma pessoa feliz? Não sou uma pessoa feliz. Eu tenho um emaranhado de coisas na cabeça, é um horror. E é difícil a gente lidar com isso, né? E você sabe que eu faço moda há 54 anos. Pinto, escrevo, Uau. Pinto 7. Então, é muito ruim. É muito ruim esse crochê que fica na cabeça da gente. Não, mas eu sou mais melancólico, eu sou mais... Mas é do ser humano, sua mãe né? me conhece melhor Ter que as você. suas inquietações. Não, porque as pessoas quando me olham falam, nossa, esse cara aí, tudo bem, né? Não é tudo bem não, ninguém é tudo bem, né? Com certeza. E bom, eu deixo também o convite para vocês continuarem acompanhando o nosso canal, que terá muitas novidades. E por hoje é só, até breve. Muito obrigada, Ronaldo. Obrigado a você, querido. Obrigado.